Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, vários amigos aqui, como eu disse, e é muito importante para a gente saber que vocês estão aqui prontos para aprender um pouco mais, né? Tenho usado essa semana, usei muito essa frase, que ninguém tem tanto que não possa dividir e nem tão pouco que não possa ter mais, né? Todo mundo consegue aprender um pouquinho mais, todo mundo tem um pouquinho para dividir, e é isso que a gente vem trazendo nesse evento de hoje, tá? O Ponto de Ebulição é um evento criado exatamente para isso, para que a gente possa dividir nosso conhecimento, dividir o que a gente aprendeu ao longo de vários anos. Só pedir para baixar um pouquinho a música, por favor. E aí, deixa eu explicar rapidamente como que é o Ponto de Ebulição, por que nós criamos esse evento. Eu, junto com o Cristiano Tamura, a gente tem uma sede de crescimento, mas não um crescimento pessoal, só o nosso crescimento, né? A gente tem um desejo que quem está junto com a gente cresça. Eu tenho isso com os meus clientes, quem é meu cliente sabe disso, eu tenho isso com as pessoas que estão próximas a mim, né? Não só família, como filhos, né? Que a gente quer que cresça, mas também parceiros. E esse sentimento que a gente quer que as pessoas cresçam, se desenvolvam, a gente achou muito bacana trazer para as pessoas aqui da nossa cidade, né? Para as pessoas que estão próximas a gente também. Então a gente criou o Ponto de Ebulição, onde a gente pensa na transformação, né? Quando a gente está vendo que a gente precisa dar um passo a mais, precisa de algo a mais, né? Precisa de uma transformação a mais. Então esse é o Ponto de Ebulição e ao longo do evento a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Quero dar boa noite aos nossos palestrantes, amigos de hoje. Começar com o Igor, que está na ponta aqui. Igor, seja bem-vindo a Itapetininga. Igor de Sorocaba, uma salva de palmas para o Igor. Pode sentar, fica à vontade. Quero chamar o Marcelo Alciati também. Marcelo é de Tatuí. Uma salva de palmas para Marcelo Alciati. Quero chamar meu amigo Cristiano Tamura, junto comigo, desenvolvendo esse evento. Como o evento vai funcionar? Não vai ser uma palestra normal, tá? Vai ser algo um pouco mais diferenciado. Marcelo Alciati trouxe para a gente um formato muito bacana, que o Cristiano já desenvolve, que eu gostei bastante, onde nós vamos bater um papo, nós vamos conversar. Cada um de nós, né, nós iremos trazer nossas experiências. O Igor vai falar sobre finanças, como eu falei com ele agora há pouco, assombra um pouco a gente que tem empresa. Finanças é uma coisa que, nossa, eu pelo menos dá até aquele friozinho na barriga, né, quando a gente fala sobre finanças, né? Aí tem o Marcelo, o cara é das vendas, né? Então é outra coisa que a gente quer muito, é vender, 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 né? A gente quer vender, né? Marcelo, eu quero vender, cara. Vender eu sei que vai entrar dinheiro em caixa. E vamos falar sobre network, que é uma coisa que eu acredito muito, e não tem gente melhor, cara melhor em Itapetininga de falar sobre network que Cristiano Tamura. Onde eu vou, quando eu falo dele, todo mundo conhece, já fala, vai Corinthians, então sabe como que é, né? Eu trabalho com comunicação, né? Meu nome é Bruno José, para quem não me conhece, sou da Rádio Superdifusora, tenho painéis LED na cidade, né? Trabalho aí com marketing, então acho que a maioria aqui já me conhece, mas meu nome é Bruno José, tá bom? Então, gente, todos sejam bem-vindos ao nosso Ponto de Ebulição, nosso primeiro evento nesse formato. Espero que vocês aproveitem o máximo sobre esse evento, tá bom? Eu vou começar aqui. Deixa eu explicar só rapidamente também. Quem tiver perguntas, pode erguer a mão, eu vou até vocês. A gente faz pergunta para o nosso pessoal aqui, para os nossos amigos. A gente vai conversando, tirando dúvidas. O que é importante, gente? Vou descer de novo. O que é importante, gente? Vocês têm um caderninho. Todo mundo está com o caderninho da Gabriela. Muito bonito o caderno. Cadê a Gabriela? Gabriela? Ali. A Gabriela fez esse caderno para a gente com muito carinho. Esse caderninho, eu falo sobre comunicação, tá? O ponto crucial na comunicação é a gente ouvir, né? Não só falar, mas ouvir. Ouvir é muito importante, gente. A gente sabe disso. A gente nasceu com isso, né? Até me lembrei um pouco antes, vindo para cá, cada vez que a gente... Quantas vezes a gente falou assim, né? Pô, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, né? Aí já começa a comunicação, né? Então a gente já está mais velhinho, a gente já fica assim, vamos ouvir um pouco mais, né? Então, hoje eu peço muito que vocês tenham muita atenção, escrevam no caderninho tudo que vocês acharem interessante. Espero que vocês escrevam muito, tá bom? Gente, ó, eu vou dar uma boa noite com a minha colinha aqui, primeiro para o Cristiano Tamura,
e já quero falar com ele sobre o network. Se vocês não estão muito habituados ainda com essa palavra, eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre esse fenômeno que é o network. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Obrigado pela parceria, Bruno. Queria agradecer meus dois amigos pessoais, Igor, Marcelo, que além de amigos também são meus grandes mentores. São pessoas que eu recorro quando tenho dúvidas, quando eu quero trocar ideia. E eu acho que essa ideia de você ter pessoas para recorrer, ter pessoas para te ouvir e pessoas para te acrescentar, acho que isso é uma semente do networking, né? É algo que eu tenho feito cada vez mais na minha vida, é algo que eu tenho dedicado cada vez mais tempo, energia, porque eu entendi há um bom tempo que a gente deve buscar esses parceiros, essas pessoas que nos fazem crescer, que nos acrescentam e nos levam a lugares que a gente não iria sozinho. Então, a ideia do networking é assim, network é a rede que todos nós temos. O que a gente faz com os nossos contatos que estão aqui no nosso celular, cada um pode ter lá o cara para mandar meme, o cara para trocar ideia, ou eventualmente o cara que faz tudo isso é o parceiro do futebol, o parceiro da cerveja, e ainda é um cara que você pode fazer negócio, que você pode interagir. Eu estava conversando com o Neto, cadê o Neto? Lá atrás. Irmão Neto, grande amigo, e eu estava falando, Neto, é bacana demais que a gente esteja mudando a cultura de uma região, promovendo cada vez mais eventos, e esses eventos com cada vez mais aceitação. Cada vez menos energia a gente precisa colocar para trazer as pessoas para o evento. A Fê, minha esposa, minha sócia, a gente começou a fazer os eventos, vários eventos na sequência, quando a gente mudou lá para o Edifício Maestro. Nos primeiros, vocês não têm ideia a energia que a gente precisava colocar para trazer o empresário para ele receber, né? Óbvio, você falou, ninguém tem tanto que não possa ter mais e nem tão pouco que não possa dividir. Então a gente fazia uma força danada para levar esse pessoal para lá, e hoje é diferente. Eu estava falando com o Neto o seguinte, que a gente precisa transformar essa nossa rede de contato em rede de negócios, rede de apoio, rede de entendimento, rede de desenvolvimento. E a gente ficou notando, algumas pessoas estavam aqui trocando ideia em pequenas rodinhas, e algumas pessoas chegaram aqui e ficaram sentadas. Isso é uma reflexão. Quando você está num evento de networking, você precisa tentar sair da zona de conforto, você precisa tentar ir além, respirar fundo, pegar aquela sua timidez, trabalhar nela e conversar com as pessoas. Tem gente rindo e olhando para mim, porque é verdade, não é fácil, né? Você não pode ser um empresário lagartixa, aquele que fica encostado na parede num evento desse. E não deve também, e não é uma crítica, e sim um apontamento construtivo, chegar e sentar. Você tem para ouvir, você tem para dividir, você tem para aprender. Então, networking para mim hoje é estar disposto a interagir, estar disposto a entender que você pode contribuir para outras pessoas, ser interessante sem ser interesseiro, e você pode também receber muito. Isso é o que a gente precisa fazer aqui. É isso que a gente precisa ter como meta de vida, de forma organizada. Porque também fazer networking é mais ou menos parecido com fazer exercício físico, fazer academia. Se você não faz isso com frequência, cai em desuso. Você perde a mão, você perde o ritmo. Então, o Igor é um cara que eu ouço muito, e o Igor fala, tal dia da semana eu faço networking. Ele fecha a agenda, é o objetivo dele. Os empresários que estão aqui dentro do BNI também têm isso, uma rotina pré-estabelecida de negócio. Levem a sério. O networking pode levar vocês a lugares maravilhosos. Seja em termos de conhecimento, em termos de negócio, em termos financeiros. Invistam nisso, façam mais do que vocês fizeram hoje. Saiam de casa, se abram, e quando vocês estiverem em ambientes como esses, troquem. Acho que networking é a troca. É isso. Né? Legal, Cristiano. Marcelo, queria que você falasse para a gente sobre processo comercial agora. Eu acredito que todos nós empresários, nós já trabalhamos, já temos um processo pré-estabelecido na nossa cabeça, né? Muitas vezes fica só na nossa cabeça, do jeito que a gente acha que é. Como que é um processo comercial, já que você é especialista em vendas? Boa noite para vocês, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e como o Cristiano falou, se esse palco vai aguentar, não sei, mas os caras são de peso. O processo comercial, ele é a estrada que ilumina e que pavimenta o resultado em vendas. Todo mundo quer vender, mas poucas pessoas têm a disposição de pensar, escrever e planejar. E por que escrever? Porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele é fotográfico. E no papel aceita tudo, claro. Só que o processo comercial ele vai desde o momento em que você planeja, desde o momento da dor.
Tem alguém aqui que está vendendo muito, está cansado de vender, não precisa vender? Tem alguém com essa realidade? Eu estou vendendo bastante, não preciso vender. Normalmente não é assim. A Lídia vende bastante. A Lídia vende bastante. A Lídia não precisa mais vender, né? A Lídia está só prestigiando o evento. E ele falou um negócio muito importante que faz parte do processo. Um indicador, se você tem realmente um processo comercial, quem trabalha com televendas, loja de balcão, prospecção ativa, que é ir ao encontro do cliente, um indicador, saber se você está fazendo bem feito, é você tem recebido mais propostas, mais demandas, mais orçamentos do que normalmente vai buscar. Então, o processo comercial, ele é todas as etapas que o empreendedor, que o empresário precisa conhecer, descrever e aplicar. Alguns só aplicam, mas não sabem se a descrição do processo está correta. Então, o que é a descrição de um processo? Para quem eu vou vender? Qual é o meu público-alvo? Quem é meu PCI, perfil do cliente ideal? Se a gente fala de marketing digital, a gente fala de lead. Quem são essas pessoas? Qual é o costume delas? O que elas compram? Como elas pagam? Depois, o script, como é que eu vou falar com essa pessoa? O que essa pessoa precisa ouvir de mim? O que você vende? Você vende preço ou você vende valor? Porque é normal, gente. O consumidor brasileiro, eu acho que, vou falar de Brasil, né? Ele está muito mais treinado do que o empresário. Ele sabe pedir desconto, ele sabe muito do produto que ele está comprando, ele conhece as características do produto, e muitas vezes a gente não está preparado para construir um repertório para contrapor um negócio chamado objeção. O que é objeção? Está caro, vou falar com a minha esposa, eu vou pensar no final de semana. São falas que traduzem um indicador. Ele ainda não viu valor naquilo que eu estou oferecendo. E dentro do processo, já vou antecipar, já vou dar umas dicas aqui, todas as vezes que você ouvir algo que impeça o fechamento do negócio, chamado objeção, comece a anotar. E faça um exercício de encontrar pelo menos 4 respostas para aquela objeção. Então, aí você cria um processo. Na próxima vez que um cliente for falar alguma coisa, for fazer uma compra, uma cotação, e disser algo que no qual você já ouviu, você já tem um repertório de argumentação. E isso constrói uma musculatura comercial que você conduz a venda para o fechamento. Então, o fechamento de venda tem uma taxa de conversão muito maior. O processo de vendas é conhecer, descrever e aplicar todas as etapas da venda. Só isso? Não. Aí eu volto no início e falo, aonde que eu errei? Eu vou vender alguma coisa para o Cristiano ou para o Igor, e eles me falam alguma coisa que eu não estava esperando ouvir. Eu aprendo com o que eles falam, traduzo isso de uma maneira positiva, e na próxima abordagem eu evito falar algo que eles me falaram, e eu aprendo com que o repertório seja mais incisivo. Então, tem técnicas de venda, que é técnica de venda do sim. Quantos vendedores, quantas pessoas com quem você vai comprar alguma coisa hoje no mercado, qualquer lugar, as pessoas dizem, pois não? O que é o seu? O que vai hoje? Aqui é diferente? Não. A empresa não tem processo de venda. Quantas vezes a pessoa que diz para você, pois não, o que vai hoje, o que é o seu, te deixa motivado a fechar o negócio? Agora, posso dar um exemplo? Por favor. Fui abastecer meu carro num posto de combustível em uma cidade aqui, um pouco distante, e eu abastecendo o meu carro, o frentista disse, por favor, o senhor pode sair do carro? Eu falei, claro, achei que tinha acontecido alguma coisa. Ele disse assim, já é a segunda vez que eu vejo o senhor aqui. Eu estava fora do carro, ele estendeu as mãos para mim e disse assim, muito obrigado por o senhor abastecendo no nosso posto. Eu imagino que a gente tem feito um bom trabalho. Se a gente não está fazendo da altura que o senhor deseja, por favor, me fale. Porque na próxima vez que o senhor vier, o senhor vai ser mais bem atendido do que foi hoje. Quanto custa para fazer isso? Não custa nada. Custa conhecer o processo, conhecer o cliente e dizer para o cliente, você é importante para mim. No final do processo comercial, o mais importante é o cliente. Legal. Caramba, hein?
Impressionado. Faltou um caderninho para mim aqui para anotar as coisas aqui. Tá gravando, ainda bem que tá gravando. O Igor é de Sorocaba. Igor, boa noite para você. Eu queria começar com você com o tema Desafio nas Finanças. Boa noite, Igor. Boa noite, boa noite. Bom, o primeiro desafio das finanças é o empresário entender a importância das finanças. E não adianta nada fazer network, não adianta nada vender com o preço errado. Então eu vou dar um exemplo. No final de semana a gente teve um aniversário para ir e a gente foi comprar um presente, né? E aí nós chegamos numa loja para comprar um presente e daqui a pouco a minha esposa olhando lá, sozinha, escolheu o presente e a gente estava com pressa. Por que sozinha? Porque não tinha ninguém para atendê-la e estava 3 pessoas fazendo um embrulho. Tinha 3 pessoas para fazer embrulho e não tinha ninguém para atender. Igor, o que isso tem a ver com finanças? Tem a ver com finanças porque ela teve que escolher sozinha. A hora daqueles profissionais estava muito mal aproveitada. E o pior, quando ela chegou no caixa, perguntaram: a senhora achou o que a senhora veio buscar? Encontrei. E aí, sem ela falar nada, a pessoa falou: e a senhora deu sorte, hein? Que a senhora escolheu o produto que eu posso dar 20% de desconto hoje. Tá? Ou seja, adiantou se preocupar com a venda. A minha esposa nem pediu desconto. Outro dia eu recebi uma proposta, eu estou construindo, eu recebi uma proposta para fazer alguma coisa na minha casa lá. Aí veio a proposta, valor X a negociar. Já vê assim. Tá? Eu me sinto mal, porque a pessoa já mandou o orçamento com uma gordura. Então não é o preço real, entendeu? Então o meu papel hoje nas finanças é mostrar para o empresário que a empresa dele é um campo de futebol. Ele está com o Neymar lá na frente fazendo gol, ele está com um baita no meio campo entregando os gols que são feitos, mas ele está sem zagueiro porque não tem ninguém cuidando das finanças. E sabe quem está cuidando das finanças? Tia Cremilda. Tia Cremilda está ali porque é de confiança, não é de competência. Repitam comigo: finanças não é lugar de confiança, é lugar de competência. Se você juntar as duas coisas, fica legal, fica bom. Mas o que acontece com o empresário? Ele não gosta de finanças, ele não gosta de fluxo de caixa, ele não gosta de olhar e analisar uma DRE mensal. Ele não tem um orçado versus realizado todos os meses. Então, se ele encontra alguém que gosta um pouquinho daquilo, ele não delega, ele delarga. E aí o que acontece? Tia Cremilda, daqui a pouco, não vai aguentar o crescimento da empresa. E o que eu vejo hoje, Bruno, são empresas que não têm gestão financeira. Às vezes tem um gestor financeiro. Qual a diferença entre ter gestão financeira e ter um gestor financeiro? Aquele gestor financeiro está tudo na cabeça dele. Aí ele tem dor de barriga, o dono tem dor de barriga junto e a empresa tem dor de barriga junto. Tá? Eu vou dar outro exemplo. Um cliente chegou para mim e falou: Igor, não estou vendo a cor da grana. O que eu faço? Explica para mim o teu processo comercial. Cara, mas o que tem a ver? Eu falei que eu estou vendo a cor da grana. Explica para mim o teu processo comercial. Uma distribuidora que, quando muito, tem uma margem de lucro de 5% no final. Quando muito. Como que é o teu processo comercial? Eu tenho uma equipe de vendas lá, quantos vendedores? X vendedores. Legal. Fala para mim como que é a vida desses vendedores. Como que eles vendem? E o que esse vendedor é autorizado a fazer? Sem pedir bênção para você. Ele pode dar 2% de desconto. Então puxa as vendas dos últimos semestres e eu quero saber quantos por cento dessas vendas foi sem desconto. Quantos por cento foi, senhoras e senhores? Lógico que foi 0. Automático. Automático. E ele não vê a cor da grana por quê?
porque tia Cremilda está no financeiro. Né? Tia Cremilda está ali porque não vai roubá-lo. Ele acha que não vai roubá-lo, mas está roubando muito mais. Porque uma pessoa sem conhecimento no financeiro, ela está levando a sua empresa para o buraco silenciosamente. Teve uma vez, cheguei numa empresa, a empresa faturava R$600 mil por mês. A filha do dono do financeiro, eu falei, você está contente com o regime de tributação que a empresa está? Ela falou assim para mim, o que é isso? Não, regime de tributação. Nós temos o MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Qual que a empresa está hoje? Ela falou, eu vou ligar para o contador e já te falo. A financeira da empresa. Uma empresa fatura R$600 mil, que o dono achava que ela tinha 20% de lucro, ela estava com menos 18%. Antecipando todos os recebíveis, vendendo o almoço para comprar a janta. Então, o meu papel é conscientizar o empresário, para vocês entenderem que não estar devendo não é sinônimo de saúde financeira. Eu chego para a minha empresa e pergunto, como está a sua gestão financeira? Cara, eu não estou devendo para ninguém. Não está devendo para ninguém, mas está tomando bolada nas costas de todos os lados. Está sem zagueiro a empresa. Ele podia estar 3 vezes maior, 3 vezes melhor, mas ele não entendeu que finanças não é um lugar de confiança, é um lugar de competência. Mas daí qual o problema? Como que eu trago alguém para financeiro com competência se eu, empresário, não estudei finanças? Como que eu vou cobrá-lo? Esse cara vai me enganar, vai me roubar, e fica nesse samba do crioulo doido. O competente vai enganá-lo e vai roubá-lo porque acha que sabe mais do que ele, e o de confiança está roubando a empresa todo dia, silenciosamente. E quando eu falo roubar não é no sentido de furto, não, estou falando que roubar é falta de conhecimento, o empresário está sendo roubado do mesmo jeito. Tá certo? Então, é essa visão inicial aí. Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Na verdade, o meu comentário é o seguinte, talvez vocês percebam que as respostas, o comentário de ficar sentado antes, o ser roubado, não ter processo de venda, é justamente porque o propósito do encontro é... Alguém assistiu Popó? Tipo, Popó, cara, dá umas porradas. E a porrada do bem, né? A porrada para que a gente faça a ebulição na nossa vida. Porque para ficar no estado que a gente está, não adianta. Se vocês estão aqui hoje, numa segunda-feira, é porque vocês são meio bambam, né? E a gente é meio popó. Marcelo, eu queria continuar com você para saber sobre o processo ainda de vendas. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, né? E como que é um processo de venda adequado? Vamos dizer que eu não tenho nada, estou zerado, eu só vendo. Eu vendo, eu vou lá, quer comprar? A pessoa fala, não, então tá bom, eu vou oferecer para outro. Como que é o começo de um processo de vendas? Vamos lá, o processo de vendas ele tem que ter 2 pilares principais. O primeiro é a formação de preço. Porque a formação de preço é um pilar no qual o oxigênio da empresa é o lucro. Se ela não tiver lucro, tudo é lindo. Pode fazer bons networks, e eu acho que isso faz todo sentido para um processo comercial. Por quê? Porque só tem 2 tipos de aumento de faturamento. Só existe, eu não conheço outros 2. Como é que uma empresa aumenta o faturamento? Vendendo para cliente novo e vendendo mais para o mesmo cliente. Quem são esses clientes? O processo comercial, então, tem a parte do network, e não é porque nós estamos aqui nesse mesmo tema, mas realmente o empresário ele precisa circular para poder conhecer o mercado, conhecer o concorrente, saber o que está acontecendo, quais são as dores do mercado. Quando eu falo mercado, são os mesmos clientes que compram do concorrente e que passam a comprar dele. O segundo passo é entender que o preço que ele está vendendo com lucro. E aí sim atribuir uma política comercial. Então, o segundo pilar é política comercial. A política comercial ela tem as regras internas da empresa, o que pode e o que não pode ser feito. Né? O vendedor tem que ter clareza da hierarquia, no qual eu particularmente, eu não chamo de empregado e eu não chamo de colaborador, porque na minha linguagem, nas consultorias que eu faço, existe isso que o Cristiano disse. Não dá para ter uma gestão comercial sem gerar impacto mental. O ser humano, por si só, é muito acomodado, e se você chegar muito bonzinho para fazer as coisas não acontecem. O problema não está em metodologias, ou em métodos, ou em processo. Não, o problema está em fazer as pessoas fazerem. Mas as pessoas precisam fazer aquilo que
a política comercial define para aquele modelo de empresa. Segunda coisa, dentro do item política comercial, é meta. A empresa precisa ter um objetivo e a equipe precisa ter meta. É a mesma coisa? Dependendo da empresa pode ser, mas eu digo que não. Então eu falei que nós não temos colaboradores, porque ninguém precisa colaborar com nada. As pessoas precisam fazer o que são pagas para ser feitas. E aí a gente tem um espaço dentro da empresa que chama equipe de vendas. A equipe de vendas precisa fazer o quê? A equipe de vendas precisa fazer o quê? Isso. E aí você fala assim, qual é a sua meta? Ele fala, eu não tenho meta. Aí você vai para o dono da empresa e diz assim, qual é o objetivo da empresa? Eu quero chegar lá. Lá onde? O objetivo, para quem é cristão, o objetivo é chegar no céu. Mas antes eu tenho metas para cumprir para poder ter mérito para chegar lá. Então, o objetivo é, eu preciso fazer uma gestão que me dê indicadores e saber quais são as metas que eu preciso adotar. Meta de venda, conversão de orçamento para venda, conversão de redução de inadimplência. Tem empresas que têm muita inadimplência, porque vende de qualquer jeito. Vende mal, né? Vende sem lucro. Então, o processo comercial passa, inicialmente, por uma política comercial. Marcelo, quero completar uma pergunta, fazer uma pergunta para você ainda nesse tema. Você falou sobre as metas. As metas nem sempre são vender mais. Queria que você pontuasse mais sobre isso. Porque a meta não é vender mais. Tem outras metas que podem ser batidas numa empresa, né? Às vezes a meta é vender menos. Certo, Igor? Tem muita empresa que fatura 800 mil e no diagnóstico que a gente faz tem que dizer para ele, seu custo operacional está muito alto, para de vender 800 mil e passa a vender 700, 600. Então, existem várias metas que podem ser colocadas numa empresa. Uma, redução de inadimplência, redução de custo, aumento de venda, aumento da taxa de conversão daquilo que eu estou prospectando no network, gerando orçamento, redução do tempo de compra, chama ciclo de venda. Né? Eu não sei em detalhes o que vocês vendem, como vocês vendem, mas quanto tempo leva, a partir do momento em que você identifica um potencial cliente, quanto tempo leva para ele fechar um negócio? Isso é uma meta. Então, quando eu tenho um cliente que faz comigo um orçamento, ou uma abordagem por telefone, pelo WhatsApp, e isso é uma prática muito importante de dizer, tá? A última pesquisa que eu tive conhecimento, que nós tivemos um evento participando sobre a abordagem, a conversão de vendas via WhatsApp. Um cliente hoje, ele suporta esperar apenas 4 minutos a sua resposta no WhatsApp. Eu estava vindo eu moro em Tatuí, eu estava indo para Tatuí, de uma cidade para outra, e eu resolvi mandar um WhatsApp para uma determinada pizzaria. Porque eu queria chegar na minha casa, a pizza está lá. Ela me respondeu, isso foi numa sexta, ela me respondeu na terça. Então, veja, meta de atendimento, não é só vender mais. O processo comercial passa pelo primeiro diagnóstico. Como que eu posso melhorar as minhas vendas? Então, o processo comercial nem sempre, ou quase nunca, é aumentar venda, mas melhorar o que você já tem. Hoje de manhã eu estava num cliente que ele fatura 400 mil por mês. Ele tem, em média, 1.600.000 de orçamento. O problema dele está no marketing? O problema dele está na retenção? Não, o problema dele está no fechamento de venda. E aí, quando eu vou conversar com o vendedor, falo, meu amigo, quantos orçamentos você fez? Eu fiz 4, 5, na semana. Quantos você fechou? Não fechei nenhum ainda. Então, ele não vende, ele sofre compra. Foi o que aconteceu com essa loja aqui, ó, que a esposa do Igor foi comprar. Não houve venda. E faça uma reflexão de você ou da sua equipe. Se vocês vendem ou se vocês atendem. São duas coisas bem diferentes. Então, vamos lá. Processo de vendas, eu preciso saber preço, precificação, ter network para conhecer mercado, eu tenho que entender como é que as coisas estão fluindo e vender mais para o mesmo cliente e vender para cliente novo. E vou dar uma dica para vocês. Aumentar em 20% seu faturamento esse mês de março. Topam?
Reativem seus clientes inativos, eles estão lá perdidos, e quem está vendendo para ele é o seu concorrente. Ele só é inativo se ele morreu. Caso contrário, ele continua comprando de alguém. Legal, legal. Ó, Igor, quero voltar para você antes de voltar para o Cristiano, porque o Marcelo falou sobre precificação, né? E é um assunto muito importante, precificação de produtos ou serviço. O que a precificação errada pode acarretar na nossa empresa? Rapaz, a precificação errada leva qualquer empresa à ruína, né? E o ponto importante é que existem métodos para precificação. Vou dar de exemplo um, que só é o markup, por exemplo. Então, eu chego nas empresas, como que você forma o teu preço? Eu pego o meu custo e multiplico por 3,3. Por quê? Sei lá, acho que o cara foi idade de Cristo, né? Acho que ele gostou do número. E aí eu pergunto para ele, está dando certo essa precificação vezes 3,3? Ah, acho que está. Não estou devendo para ninguém. Quantos orçamentos a cada 10 você está fechando? 2. Pô, está dando certo para cacete, né? Outro dia foi interessante, né? Um empresário, esse eu nunca tinha visto. Como que você forma o teu preço? Eu pego o meu custo e multiplico por 5,5. Sério? É. Da onde você tirou esse número maravilhoso? Fui testando. E deu certo, né? Então, é muito comum eu ouvir isso, né? Como que é a tua margem de lucro? Eu tenho 100% de lucro. Cara, sabe quem vai ter 100% de lucro? O Telzinho e o Enzo, semana que vem. Meus filhos, 2 dos meus 4 filhos. Eles vão ter 100% de lucro semana que vem. Por quê? Porque eles chegaram e me falaram, papai, nós queremos vender alguma coisa. O Theo tem 6, o Enzo tem 10. E aí eles estão separando tudo que eles não usam mais para eles começarem a vender no condomínio. Eu vou montar uma banca na garagem de casa e eles vão começar a vender. Por que eles vão ter 100% de lucro? Porque não saiu do bolso deles nada para ele comprar. Tudo bem? Então, repete comigo, não existe 100% de lucro. Existe 100% de markup. Às vezes você comprou por 100, vendeu por 200. Mas, para você conseguir ter 100% de lucro, o que você está vendendo por 200 teria que ter custado 0. Senão, o teu lucro, que nem é lucro, né? Isso chama-se margem de contribuição, é 50%. Então, se você comprou por 100 e vendeu por 200, você teve uma margem de contribuição de 50%. Tá certo? A precificação ela destrói qualquer empreendimento. O empresário precisa saber fazer conta. Então, faça uma conta comigo bem rápida de um restaurante que eu dei uma mentoria essa semana. Ele vende almoço a R$30 por dia, beleza? E vai de 20 a 30 pessoas almoçar lá todo dia. Pensa comigo, então, vamos fazer essa conta rápido, tá? 30, vamos pegar o teto, pegar que todo mundo gastou R$30. Quanto que esse empresário tem de faturamento por dia? R$900. Abrindo 5 dias na semana para almoço, dá quanto na semana? R$4.500. 4 semanas deu quanto? 18 mil. Legal. Então, fizemos uma conta já de cabeça, deu R$18 mil de faturamento. Tudo bem? Um custo na alimentação gira em torno de 35% a 40%. Mais do que isso, a empresa vai ter problema. Esse cara está com custo de 50%. Então, dos R$18 mil, foi isso, né? Dos R$18 mil, só o frango, o arroz, tal, custou quanto? R$9 mil. Sabe a despesa do restaurante hoje para manter aberto na hora do almoço? Entre funcionário, água, luz, gás, R$17 mil. E aí, eu falei, quanto está o teu quilo? R$59,90. E dos seus concorrentes aqui do lado? Ah, tem gente cobrando R$89,90. Tudo bem? Então, só tem 2 formas da empresa ter dificuldade financeira. Cliente errado e preço errado. Eu vejo também muita gente vendendo Ferrari,
mas o público que ela está vendendo só aguenta pagar um Corolla. Mas ela não abre mão de vender uma Ferrari, vai contra os princípios dela entregar um Corolla. E aí ela vende Ferrari para quem só aguenta pagar um Corolla, dando desconto para o cara que só aguenta pagar um Corolla comprar a Ferrari dela. Então, muitas empresas que eu vejo que o dono trabalha só para pagar boleto, o preço está errado. E isso vale também para a prestação de serviço. Quanto vale a sua hora? Porque sem essa informação, você não vai conseguir precificar corretamente. Quanto vale a sua hora? Olha só, o último exemplo aqui. Meu professor da academia. Ele me cobra, numa aula de personal, R$60 a hora. Tudo bem? Só para mim, R$60 a hora. E hoje ele me pediu uma opinião, né, Igor? O que você acha sobre turmas coletivas? Falei, meu amigo, quanto está a sua turma coletiva hoje? R$240. E a pessoa pode vir quantas vezes aqui na semana? 4. Agora, olha lá. R$240, a pessoa pode ir 4 vezes na semana. Se ela for o mês inteiro, ela vai 16 vezes. Quanto ficou a hora? 240 dividido por 160 vai dar uns 15, 16 reais e uns quebrar. 16 reais, o cara não paga energia elétrica, não paga o aluguel, tá entendendo? Então, olha só, né? Que louco isso. Mas, enquanto o empresário não entender que ele precisa olhar para as finanças, olha só a pergunta que eu vou fazer para a galera aqui. Quem aqui tem um DRE mensal e usa isso para uma análise de resultados todos os meses? Levanta a mão. Nós temos 70 pessoas dentro da sala. Levantou a mão 2. Está entendendo? Como é seu nome, moça? Aqui da frente? Marília, pergunta se eu gosto de academia. Odeio. Eu vou na raiva, na força do ódio. Mas eu estou lá por conta do resultado. Eu não estou lá por conta do processo. Eu estou por conta do resultado. Então, se você não gosta de finanças, comece a gostar pelo resultado. Porque o processo vai ser chato pra caramba. Mas comece a gostar pelo resultado. Estude finanças pelo resultado. Vou dar um livro de presente para vocês comprarem, né? De presente para eles comprarem. Chama-se O Preço é o Lucro. Leitura obrigatória para todo empresário. O preço é o lucro. Enquanto isso, se vocês não gostarem de ter uma DRE, vocês vão trabalhar para pagar boletos. Só um comentário, que eu acho que esse é um ponto de vista interessante, Igor. Na medida que a gente acaba empreendendo no Brasil por necessidade, muitas vezes não por vocação ou por estudo, a gente acaba se afastando dessa matéria fundamental que é finanças. E a gente acaba fazendo muita besteira na gestão do nosso negócio. E uma coisa que eu sempre digo para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para os amigos, o empresário no Brasil tem a síndrome do Zorro, que é o super-herói solitário, né? Ele gosta de andar sozinho, ele acha que ele tem a obrigação de ser forte o suficiente e fazer tudo sozinho. Só que não vai fazer bem feito, porque ele não necessariamente estudou para fazer aquilo. Você pega um cabeleireiro, o cara é monstro, corta cabelo muito bem, mas ele não cuida da gestão da empresa, né? Não sabe nem precificar o corte, as luzes, enfim. Isso acontece muito, né? E uma coisa que eu brinco com todo mundo também. O Zorro, que é o super-herói solitário, o nome do melhor amigo dele, você sabe? O cavalo? O tonto, né? Não precisa dizer muito. Então, a gente precisa, de fato, sair dessa solidão empresarial. Seja pelo networking, seja por você pegar pessoas que possam te ajudar a subir de nível empresarial. Quem investe num consultor financeiro e acha que isso é despesa, não entendeu o tamanho do benefício que um Igor da vida pode fazer para a tua empresa. Não teve a clareza. Isso não é despesa. Para. Ou você faz melhor que ele, daí é despesa. Mas eu acho difícil, né? Ou você foi lá e estudou. Então, é importante ter essa clareza e a humildade de tentar fazer algo com apoio. Senão a gente vira pato. Pato não voa, não nada, não faz nada bem. Faz mais ou menos tudo, né? É o Zorro, o pato, enfim. Tem vários nomes para aquele empresário que não quer sair da ilha, né? Mas é isso, eu acho sensacional o ponto, e a gente já conversou sobre precificação. É o coração.
né? Não adianta vender com preço errado. Tem que precificar bem. Legal, legal. Entregou sua idade. Falou do Zorro. Assisti muito pouco o Zorro. Na verdade, o Zorro, para quem não conhece, os mais novos, é um super-herói, é mexicano, e ele é o precursor do Batman, de todos os outros que vieram na sequência. Ó, cultura também, Cristiano Tamura. Aí, ó. Idade, né? Cristiano, eu queria falar sobre pitch de elevador. O que é isso? Pitch de elevador. Boa. Enquanto isso, enquanto você responde, eu vou com o pessoal aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ergue a mão, vou ficar no cantinho ali. Eu vou até vocês, anota a pergunta. Pode ser? Fechou? Perfeito. Eu acho que todos nós temos obrigação de saber falar do nosso negócio. A qualquer momento. E para diferentes públicos, inclusive. E dentro das nossas atividades, a gente pode ter diversos pitches diferentes. Porque a depender da pessoa que você vai falar, é um produto diferente que você tem que saber entregar. Então, o pitch de vendas, o pitch de elevador, o pitch elevator, é aquilo que você precisa ter na ponta da língua. A gente fez até e participou de um evento algumas semanas atrás, que o Bruno promoveu, que a gente fez diversas rodadas e a gente vai fazer daqui a pouco aqui. Tá? Qual que é a ideia? É que você saiba falar de forma resumida e muito claro do seu negócio, trazendo algo diferente que você entrega, trazendo algo bom que você acresce para aquela pessoa que você está falando, fazendo você ser interessante sem ser interesseiro. E uma coisa que eu acho que é bem relevante, e eu me pego muito, eu não gosto da ideia do pitch de venda. O pitch de venda me incomoda muito, tá? E não tem nenhum lugar dizendo que isso está errado, isso é uma coisa minha. O pitch tem que ser algo que você entrega. A venda é o resultado daquilo que você vai impactar a pessoa. Não pode ser um pitch de venda. Senão o pitch de venda incomoda, é chato. Você fica incomodado da pessoa colar em você para querer vender. Não, a pessoa tem que vir para você para agregar algo. No final do dia, você só vai fazer negócio com aquela pessoa que te entregou algo e mostrou que ela não está interessada necessariamente em vender para você. É muito chato esse movimento. Então, o que eu gostaria de propor agora? Tá? Nós vamos fazer 2 rodadas de pitch. Eu vou pedir para que a gente se reúna em grupos de 6 pessoas. Quem está na mesa da primeira fileira vira para trás e vamos tentar fazer grupos e a gente vai marcar rodadas de 6 minutos. Cada um vai ter 1 minuto para falar do seu negócio. E eu queria fazer algo fora do script. Igor, você pode fazer seu pitch para a gente? Bora. Marcelo vai fazer o dele, eu vou fazer o meu. Vamos lá, para ter bons exemplos? Põe o tempo aí. Põe o tempo. 1 minuto, Igor? 1 minuto. Beleza. Bom, eu sou Igor Duarte, sou consultor financeiro, especialista em empresas familiares. Nós atendemos hoje 130 empresas familiares ao redor do Brasil, até fora do Brasil, cuidando da saúde financeira, aquilo que o empresário odeia cuidar. Eu vou ser o zagueiro que a sua empresa precisa. E nós vamos te ajudar a enxergar os números do seu negócio e colocar um GPS nas finanças. Bons parceiros, para mim, estratégicos, são advogados empresariais, consultores de outras áreas, escritórios de contabilidade e empresas de software de gestão. Hoje eu busco como cliente empresas familiares nos ramos da alimentação, como açougues e restaurantes, e na construção civil, madeireiras, materiais para construção, que vocês conheçam aqui na cidade de Itapetininga e região. Perfeito. Palmas, por favor. Eu vou ser o comentarista do pitch, né? Adoro fazer análise. Ele falou o que ele é, o que ele faz, o benefício, e ele foi num ponto muito legal. E eu falei isso no evento lá do networking. Ele falou, quando ele fala em parceiro, ele está olhando para a galinha dos ovos de ouro. Depois ele falou dos clientes também, madeireira, tudo mais, da região. Só que ele falou do parceiro, porque o parceiro pode levar o Igor a outros tantos clientes, o contador, o advogado. Então, esse é o hub, né? Você chega no cara, exatamente, não linear. Isso é legal, né? Então, no seu pitch, busque não necessariamente a venda, mas eventualmente um parceiro. Se você chega num parceiro, eu estava falando com o Mário hoje. O Mário faz registro de marcas e patentes. Ele falou, cara, eu quero falar com a agência de publicidade. Chegou o cara para fazer o registro da marca, eu preciso falar com ele. Eventualmente, em uma conexão bem feita, ele fecha diversos negócios. Então, acho que o que você falou é uma aula mesmo. Cristiano, eu queria só que você falasse para o pessoal os pontos que o Igor falou para o pessoal anotar. Para o pessoal treinar o pitch de vendas. Então, para vocês anotarem os pontos mais importantes do pitch do Igor, o Cristiano vai falar para a gente hoje, para vocês começarem a treinar fazer pitch de vendas. Me corrija se eu estiver errado. Posso propor um negócio? Por favor. Vocês lembram o que ele falou?
Então vai lá. O que ele falou primeiro? Quem ele é, primeiro item. O que ele faz? Calma, vamos esse lado aqui. Esse lado tá ganhando, gente. Não, não vale. A Ellen não vale. Tem alguém desse lado aqui, ó? Que dor ele resolve? Pedido de referência. Sabe o que é pedido de referência? Sim ou não, gente? Pode falar. Esse sim foi fraco. Explica aí o que é pedido de referência. Quem cala, consente. Na verdade, o pedido de referência, a referência no mundo do networking é a indicação que vocês conhecem. Eu quero pedido de indicação. Uma indicação é um negócio muito frio. Quem faz networking de verdade não pede indicação. Porque quando você pede indicação, o cara falou, liga lá e fala em meu nome. O cara nunca viu você na vida, não vai te atender, não existe isso. Então, no mundo do networking é uma referência, porque você faz essa triangulação e você fala, né? Ô Cris, eu tô te apresentando aqui o Marcelo é assim, assim, assado, e ele vai te ajudar nessa dor X. Então, existe uma comunicação prévia, muito mais quente, né? Uma coisa que eu sugiro para vocês, de dica que, para mim, foi uma baita virada de chave, e hoje eu ensino todos os meus clientes, mentorados, enfim, comece o que você faz com a palavra eu ajudo. Né? Então, por exemplo, qual que é a tua área? Engenheira civil. Então, eu te ajudo a ter menos dor de cabeça nos seus processos de regularização de obras. Então, eu faço a sua especificação, aí depois você entra no detalhe, faço a sua especificação, faço a CETESB, faço tudo, mas eu te ajudo a ter menos dor de cabeça em questões burocráticas na regularização daquele puxadinho que você fez para a tua sogra. Entendeu? Não é isso? Olha lá, tá certo? Então, e faz bem feito, viu? Eu ajudo. Tá? Eu ajudo. E eu tenho parceiros fortíssimos para ela em Sorocaba para recomendar. Tá? Anotaram? Conseguiram anotar? Faltou mais alguma coisa para anotar sobre o pitch? Você não quer fazer o seu? Tá tímido? Não, vou fazer meu pitch daqui a pouco, calma. Tá bom. Porque aí vocês têm mais tempo para vocês fazerem aí. Vamos fazer então? E aí, pessoal? Quem nunca tinha feito esse tipo de pitch, esse network? Quem nunca sentou numa mesa assim com várias pessoas e falou 1 minuto do seu negócio? Pode ganhar a mão. Quem nunca fez isso? Legal, então o pessoal 3 pessoas. Então o pessoal já conhece. Mas o interessante é fazer isso quase todo dia, se não todo dia. Né? Você poder encontrar alguém, né? Poder falar sobre o seu negócio, isso é muito importante. Eu gosto muito do network, né? Eu sou um cara que eu sou fã de network, porque isso realmente pode mudar o futuro da nossa empresa. Muitas vezes a gente fica na produção, fica lá, né, fazendo tudo na nossa empresa, e a gente esquece um pouco de conversar, procurar amigos, tomar um café. Eu fui numa palestra de um cara de Sorocaba, um cara fantástico, tal de Igor Duarte, e ele falou, e uma coisa que me impactou muito, ele falou que ele tirava um dia da semana, se eu não me engano, para tomar café, para conversar, para fazer network. Você lembra disso? Não lembra. Lembra? E ele falou isso, e eu gosto muito de café, né? Então ele me impactou pelo café. Falou, caramba, era isso que faltava na minha empresa, tomar mais café. E realmente é isso, às vezes falta isso na nossa empresa, tomar mais café, conversar, né? E eu vou trazer uma experiência minha. Eu fecho muito mais negócios tomando café. Né? Já tem até umas vítimas aqui no meu café. Mas a gente senta, a gente toma café, a gente conversa, eu consigo entender melhor o cliente. Quando a gente começou esse evento, eu falei a importância de ouvir. Né? Você que procura vender mais, você que procura melhorar o seu negócio, você que procura parceiros, você que procura crescer, você precisa aprender a ouvir. Então, ouvir é tão importante quanto todas as áreas da sua empresa. Né? Então, esse network, esse pitch aí que vocês fizeram, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias e é treinamento. Bruno, posso? Claro, por favor. Isso que ele falou de ouvir tem a ver com comunicação. Hoje o vendedor que vende mais, que tem mais performance, é o que ouve o cliente. Na roda das vendas tem 8 etapas, uma delas é sondagem. E a sondagem você faz quando você faz perguntas inteligentes para o cliente. Isso significa que você está ouvindo o que ele quer. E quando você ouve o que ele quer, você vai para um outro ciclo que é pré-venda. Tá? E a pré-venda é a capacidade de você entender o que ele precisa
e vender o que você tem ali para vender. Então, você não faz atendimento. Através da sondagem, que é ouvir o cliente, você consegue entregar para ele o valor que ele foi buscar. Porque tudo que a gente vende, tudo que vocês vendem não é o que vocês vendem. Vocês vendem o benefício daquilo que vocês entregam, que é uma coisa muito diferente. O Marcelo, vendedor número 100 aqui em Itapetininga. O cara é bom, porque ele escuta e ele agrada ao cliente. Eu tive algumas experiências com ele, que todas as vezes em que eu tive um relacionamento com ele, ele me atendia, ele me recepcionava, ele me ouvia, me dava umas balinhas, por conta própria. Não era o patrão ou o dono da empresa que disse que você tem que distribuir bala. Ele não comprava um pacotinho de bala, ele comprava uma caixa. É verdade ou mentira? Comprava uma caixa de bala, porque ele sabia que esse ato de dar uma bala para o cliente fazia com que o cliente ficasse se sentindo mais importante. Tudo bem que tem uma estratégia por trás que ele não falava. Depois que eu falava tudo, ele me dava a bala. Aí eu não podia falar mais nada, porque eu estava mascando a bala. E aí era a hora que ele falava, era a hora que ele fazia o seu pitch de vendas. Então, comunicação é tudo em vendas, principalmente quando você ouve e faz perguntas inteligentes. Sim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para os três, quem quiser começar respondendo. Hoje, a venda não está mais ligada a você ser esperto, né? Porque antes, como o Igor falou, você fazia uma margem, né? Você valia 10, você falava que era 15 para poder negociar e chegar a 10, né? E hoje é muito mais pessoal o negócio, porque as pessoas estão mais interligadas, as pessoas estão mais conectadas também, e com isso as pessoas sabem o valor das coisas, né? Então hoje as pessoas estão mais atentas a isso, Marcelo, Igor. Mas hoje o ponto importante é qual a dor que você resolve, né? Porque, por exemplo, onde eu vou cortar meu cabelo, não me vende corte de cabelo. O local que eu corto o cabelo, ele me vende tempo. Então, se ele não pensar em mim antes de eu pensar nele, ele não me atendeu direito. Porque, eu vou dar um exemplo, né? Tinha um rapaz que cortava meu cabelo e eu falei para ele: tá tudo bem? Tá contente com o que você está fazendo hoje? Ah, tô, seu Igor, mas eu queria ganhar mais. Sério? Quanto você ganha hoje? X. Quanto você quer ganhar? 2x. Quantas horas úteis você tem no trabalho hoje? Ele, nessa cadeira aqui eu fico umas 4 horas mais ou menos. Você conseguiria ficar 8 dele? Tranquilo. Eu falei, tá muito fácil você resolver. Você dobra o teu faturamento no mês seguinte. Ele falou, como? Lembrando de mim antes de eu lembrar de você. Como assim? Cara, eu que tenho que lembrar de você. E quando eu tenho que lembrar de você? Quando eu estou na frente do espelho, pé da vida, porque eu esqueci de cortar o cabelo e vou dar uma palestra. Aí eu lembro que você existe, e aí eu tenho que te chamar, depender dos teus horários, e isso acontece a cada 40 dias. Se você me chamar com 20 e me der 3 opções de horário, eu venho antes. Se eu vier antes, você ganha mais dinheiro comigo. Entendeu? Então, normalmente o que a gente compra não é o que a pessoa está vendendo. Ele acha que está vendendo um corte de cabelo, mas não está me vendendo um corte de cabelo. Para mim, ele está vendendo um tempo. Está entendendo? Outro dia eu fui levar um carro no centro automotivo. O cara fez tudo que podia fazer, deixei 3 pau lá e não vi nada. Eu não vi a cambagem dos infernos lá. Eu não vi o alinhamento. Eu não vi o balanceamento. Eu não vi a troca de óleo. Sabe o que eu vi? Que ficou 3 pau meu lá e o cara não me entregou o carro lavado. Foi isso que eu vi. E você só vende aquilo que você não pagou. O que você pagou é obrigação o cara te entregar. Mas você só fala para os outros, eu só falaria desse centro automotivo por aquilo que eu não paguei. É aquilo que você não pagou que hoje faz sentido para alguém te recomendar. Porque aquilo que ela pagou, cara, é mais do que tua obrigação entregar. Legal, legal.
Cristiano, existe um mito de que um grande networker é um grande orador. O cara tem que falar bem para poder se relacionar com as pessoas. Se eu não falo bem, naturalmente não sei fazer network, não sei vender, não sou bom vendedor. Isso é mito ou é verdade? Então, acho que a questão de comunicação é prática e a gente pode se desenvolver. Eu até brinco que quando eu era criança, eu não gostava de ler na escola. Eu estudei lá na Imaculada Conceição e tinha que ler na igreja, de tempos em tempos, missa direto, né? E eu ficava, me fazia mal aquilo de ter que ler. E Bíblia é difícil, né? Andais sempre tem uns negócios complicados, né? Não é o dia a dia que a gente fala. Acho que até por isso que eu sou o advogado que eu conheço, que eu escrevo mais simples e claro. Ele acha que o direito é fácil. Não, o direito é complicado. Só que para quem é cliente nosso, tem até um caso legal, né? Tinha lá um cliente nosso de Capão Bonito e tinha um advogado no nosso escritório que super técnico e 400, apesar de ser jovem. Ele mandou um e-mail para o cliente e o cliente me ligou, né? Eu falei, olha, ligou para falar do e-mail. Daí o cliente começa assim, Cristiano, que e-mail incrível, que e-mail bem escrito, quanto conteúdo. Só que eu não entendi nada. Traduz para mim. Eu falei, ganhamos ação. Eu falei, sério, ganhamos ação? Que bom, parabéns. Então, no meu dia a dia, o que eu faço a cada dia, quando eu estou aqui, inclusive, acho que a última coisa que vocês falariam é que eu sou advogado. Eu não falo como advogado, e advogado tem que se comunicar como empresário. Esse é o meu ponto. Tá? E o networker, na minha opinião, não é o cara que necessariamente fala bem. Quando eu falei para todo mundo tomar nota, foi de propósito. Porque o bom networker é o cara que está a fim de entregar resultado para os seus parceiros. Esse cara é o bom. Networker é agricultura, não é caça. O cara que fala bem e vende bem, ele é um bom caçador. Mas ele vai fazer uma venda isolada. Agora, o cara que consegue anotar, gerar conexão, fazer o grupo de WhatsApp se tiver sentido para as pessoas e gerar um negócio, o senhor vai gerar na Grazi um sentimento de gratidão enorme. E a Grazi, eu tenho certeza, como bom networker que ela vai tentar fomentar um negócio em retribuição. Então, o bom networker não é necessariamente o cara que fala bem, é o cara que ouve, é o cara que está disposto a ajudar, é o cara que está pensando em doar antes de receber. E daí eu particularmente, faço parte de um grupo de networking que está no mundo inteiro, o BNI, e lá essa é a nossa pedra fundamental, né? O Giver's Gain, que é o dar. Então, na minha opinião, tá? O bom networker é o cara que entrega, é o cara que vivencia e quer ajudar os outros. O Igor brinca de uma coisa, e o Everton, que é um cara que eu conheci também um tempo atrás, ele falava, comercialzinho. O Igor fala em conta corrente. Né? O Igor adora gerar negócio para os outros e ficar ali em crédito, né? E é isso, cara, é você fomentar, ajudar. Uma hora ele vai te devolver. Então, falar bem, putz, cara, é a enésima qualidade de um bom networker. A boa qualidade, na minha opinião, é o cara que quer ajudar. Sim, legal. Quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Ó, se você deixar a gente falar, vai acabar meia-noite. Então deixa eu seguir aqui, então. Igor, qual o impacto da sede por aumento de faturamento sem critério nenhum? Eu quero ganhar, vender, mas sem critério nenhum. Vamos lá, repete comigo. Faturamento é ego. Lucro é minha responsabilidade. Caixa é o rei. Quanta empresa eu não vejo louca para aumentar faturamento? Um dia dei meta para um supermercado, cliente nosso, e aí o supermercado ligou, Igor, vem aqui que a gente está esperando você com champanhe, vamos comemorar que a gente atingiu a meta. Legal, cheguei lá, falei, antes da gente comemorar, dá o teu DRE, para eu dar uma olhada. E aí eu falei assim, cara, o que você fez aqui? Não, batemos a meta. Mas como que você bateu essa meta? Se você aumentou teu faturamento em 10%, 15% e o teu custo aumentou em 25%. Ih, ferrou, não sei. Aí chamamos os gerentes das 3 lojas, os caras tinham 3 lojas, chamamos os gerentes, e aí, vocês estão felizes? Nossa, seu Igor, a melhor coisa que o senhor fez foi dar meta para nós. E a gente está arrebentando, está muito feliz aqui. E fala aí, como que vocês conseguiram bater essa meta? Estratégia, né, seu Igor? Qual a estratégia? Pegamos alguns produtos, são carro-chefe e baixamos o preço. Então, foi lindo a estratégia dele, né? Pegou os produtos que são carro-chefe, que as pessoas vão lá para comprar, mesmo muito, que tem margens ridículas, e ele derrubou o preço
para tentar vender outras coisas junto com aquele produto. Mas quando ele baixou o leite, lotou de gente lá só para comprar leite, né? Então, o faturamento é ego. Toda vez que eu vejo um empresário falando, preciso aumentar meu faturamento. Tá bom, cara, qual que é a tua margem de lucro? Mais ou menos. Cara, então você não sabe qual que é a tua margem de lucro, como que você vai aumentar o faturamento? Hã? Então, não dá para viver mais no mais ou menos, né? Você quer aumentar teu faturamento? Beleza, aumenta, mas, cara, a última linha é o que importa. Porque, às vezes, o cara aumenta o faturamento, igual esse restaurante aumentou o faturamento para botar o horário de almoço. E ele destruiu a margem, não sabe para onde está indo o dinheiro, mas está ali. Porque está com o preço errado no quilo do almoço, por exemplo. Aumentou o faturamento? Aumentou. E o cara está quebrando porque aumentou o faturamento. Então, todo dia eu vejo isso. A empresa louca para aumentar o faturamento, mas não olhou para as outras coisas que vão vir com aquele aumento de faturamento. Super interessante sobre isso, e também algo que é importante todos nós fazemos, que é a questão de perguntar aos clientes se estão satisfeitos de uma maneira não direta, né? Você está satisfeito? Porque acho que é até feio isso, né? Mas eu vou começar a fazer pesquisas. Todos que fizeram a inscrição para o evento de hoje tinham uma pergunta lá, né? Qual era... Como que era? Não era dor. Eu não uso muito a palavra dor também, que eu acho muito... Qual o maior desafio de sua empresa? Por que eu fiz essa pergunta? Para eu poder chegar para todo mundo aqui, para os nossos palestrantes, nossos amigos aqui, e fazer perguntas que façam sentido para vocês. Então, vocês, né, nesse momento, vocês eram meus clientes. Eu precisava saber o que vocês estão procurando para daí sim aumentar a minha meta, que era bater minha meta era 60, consegui 70. Então a gente tinha, eu fiz esse caminho, certo? Então isso é muito importante para a gente conseguir conciliar e entregar também um produto bacana para o nosso cliente. E eu queria perguntar isso para o Marcelo. Marcelo, essa questão de você vender mais, procurar atender melhor seu cliente, são muitas coisas para o empresário. Porque no dia a dia, eu tenho que entregar um monte de papelada para o Igor, né? Daqui a pouco o Cristiano me liga pedindo mais papel. Mas para o empresário, no dia a dia, isso é muito complicado. E ainda mais vender. Marcelo, qual que é o melhor caminho para que eu consiga vender mais, aumentar meu faturamento, sem tirar o pé da minha empresa? Bom, uma perguntinha bem simples, né? É simples. Mas vamos lá. Essa pergunta tá na nossa inscrição. Alguém fez essa pergunta. Com certeza a pessoa que fez essa pergunta, ela não tem agenda. Pode ser. Porque a agenda, ela é um indicador de produtividade. E você também, nós todos, não somos polvo. E depois você não sabe quem você é. Porque eu trabalhei 10 anos no Sebrae, e atendendo empresários lá, de tudo que é jeito, de tudo que é sonho, e o empresário chegava para mim e falava assim, como é que eu faço para abrir uma empresa? O senhor quer abrir o quê? Uma pizzaria. Por que o senhor quer abrir uma pizzaria? Eu adoro comer pizza. Eu falei, mas isso não garante que o senhor vai ter uma boa pizzaria. Fez um plano de negócio? Começa por aí. A primeira parte da sua resposta é plano de negócio, um estratégico, um papel, um sulfite escrevendo, divide ele em 4, faz uma análise SWOT, quais são os seus pontos fortes, no que você realmente é bom, que você vai poder fazer e multiplicar o seu conhecimento com uma outra pessoa, através da delegação. No que você é ruim, sou ruim em finanças, não tenho não só o conhecimento, mas também não tenho o perfil para ser um gestor financeiro. Então você precisa contratar uma pessoa melhor que você, certo? Certo? Aí você pega assim, quais são as minhas ameaças? A ameaça do meu negócio. Eu tenho um processo de precificação mal feito? Eu tenho uma equipe que compete à altura do mercado? Ou eu tenho uma equipe que vende desconto? Eu tenho uma equipe que efetivamente ela não vende, ela entrega produto e deixa a responsabilidade para o dono. Então, a análise SWOT tem essas 4, né, chamadas aqui no Brasil de FOFA, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Primeiro você tem que fazer um diagnóstico de si próprio. Depois tem uma outra coisa que não tem muito, não dá tempo para a gente falar, mas você merece o que você deseja?
Porque muitas pessoas querem muitas coisas, mas elas não se sentem merecedoras. Elas ficam se boicotando a ponto de procrastinar e deixar de fazer o que é importante qualquer dia. Então, o empresário que precisa de resultado, ele precisa ter uma fotografia. Um dia eu estava com o Igor e ele deu umas siglas chamada de... Eu já vou lembrar. Ele deu umas siglas que significa... O primeiro é CDIP, não é de... É CDIP. CDIP. S. O primeiro S é o sonho. O objetivo que você quer para a tua empresa, vendendo bem, primeiro tem que partir de dentro de você. Isto é, o seu esforço diário tem que fazer sentido. Quer uma outra metodologia, uma outra ferramenta simples? Smart. Lá no Smart tem das letras, é relevante. Se ela não for importante para você, no qual você incorpore a função do dono da empresa, eu não vou dar nome de empresário, não vou dar nome de CEO, não vou dar nome... Não. Dono. Você é dono da tua empresa ou você delarga a empresa? Dono é aquele que sabe o que está fazendo de manhã e não é aquele que chega só antes de abrir e vai embora depois que fecha. Não, isso aí pode ser escravo da empresa. Dono é aquele que sabe para onde vai. Sabe a Alice no País das Maravilhas? É isso aí. Quem não lembra, pode assistir o desenho lá que tem o gato que responde para a Alice. E para onde você vai? Aí o que a Alice respondeu? Qualquer estrada. Aí o gato sabiamente responde, então, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O dono da empresa, para vender mais, ele precisa saber quanto ele precisa vender, se a equipe dele está performando. E aí eu encontro com empresários que têm medo de confrontar. Confrontar, gente, não é brigar. Confrontar é saber o que deu certo e o que não deu certo. Não é medir o resultado das vendas dia 25 do mês. Se você tem uma meta de 100 mil, de 100 dinheiros, a gente está falando de banco imobiliário aqui agora há pouco. Se você tem uma meta de 100, teoricamente, você tem 4 semanas no mês. Olha lá, ó. Olha só, 2 euros. Obrigado, viu? 2, muito bom. Ganhei da minha filha. Se você tem uma meta de 100, divide essa meta em 4, é 25% por semana. Se você não medir a sua venda diariamente, você não está performando. Se você não olhar quantos orçamentos foram feitos naquele dia, tudo bem que hoje encerrou o expediente 18 horas, amanhã cedo, reúne a equipe de vendas num espaço sem mesa, todos em pé, e diz aí, qual foi o resultado de ontem? Quantos e-mails você recebeu? Quantos leads chegaram? Quantos se converteram? Ah, mas eu preciso de uma metodologia. Vou dar uma metodologia bem simples para você. Custa $1 milhão. Vocês querem? Querem ou não? Nossa. Obrigado. Ó, bem simplesinho, gente, mas muito eficaz. Sabe um semáforo? Quantas cores tem o semáforo? Vermelho, amarelo e verde. O verde é quantas vendas você fechou. O amarelo, quantas estão em namoro, quantas ainda podem gerar negócio. Vermelhas, quantas você perdeu. E aí tem a gestão. Eu pego e, ao invés de fazer um pós-venda, eu faço um não pós-venda. Eu ligo para o meu cliente e digo, seu Cristiano Tamura, por favor, o senhor fez um orçamento conosco ontem, o senhor propôs alguma coisa conosco ontem e por algum motivo não deu negócio. Eu sou o dono da empresa, eu estou entrando em contato para saber o que ficou faltando, qual foi a sua experiência que o senhor não fechou negócio com a gente. Aí ele vai falar a verdade. O atendimento foi ruim, o orçamento ainda não chegou. Demorou 3 dias para vir o orçamento, 4 dias, 1 semana. Quantos empresários perdem de faturar porque não acompanham o processo? Existem algumas lojas de materiais de construção em São Paulo, porque São Paulo tem muita concorrência. O cliente faz o orçamento e vai embora. Já existe técnica para que o cliente não levante da cadeira, porque se ele levantar, a objeção já foi colocada. Eu vou pensar, eu vou ver, qualquer coisa, já tem. Tá, então vamos lá, lembrem-se que vocês precisam ter uma lista de pelo menos
15 objeções que esses clientes dizem todos os dias para você, e você construir as respostas para isso, para que você tenha um repertório. O que é o repertório? É responder para o cliente, está caro? Não, senhor, não está caro. Ou dizer o seguinte, uma coisa importante, tá? Quando algum cliente disser para você, está caro, o que normalmente a gente escuta no mercado? Está caro comparado a quê? Já ouviram isso? Já falaram isso? Não fale mais, pelo amor de Deus. Quando o cliente disser assim para você, está caro, a primeira coisa que vem na minha cabeça como vendedor é, o cliente ainda não viu o valor no que eu estou vendendo. Ponto. Então, o primeiro erro meu. Segundo, eu vou dizer para ele, seu Igor, realmente, o nosso produto não é o mais barato de mercado. Com certeza o senhor vai poder encontrar um produto ainda mais barato do que o que a gente está comercializando. Porém, o que a gente vai entregar para o senhor é isto, isto e isso. Porque no longo, a jornada de compra precisa ter pelo menos 2 intervalos. A jornada de compra precisa ter a seguinte pergunta. Seu Igor, o senhor me pediu um tênis, esse tênis eu fiz a pergunta para que o senhor ia usar o tênis é para corrida, é para lazer, você identificou a necessidade desse tênis, e eu então apresento esse tênis para ele com um valor sempre maior do que ele veio buscar. Eu posso fazer uma pergunta? Posso. Quanto que o senhor imagina investir num tênis? E aí ele vai dizer, R$2.000. Eu queria vender um de 200, já está bom, de 2.000, né? Por que vendedor perde venda? Porque não pergunta. Depois que eu faço a característica do tênis, e lembrem, vocês têm que fazer 30% de característica e 70% de benefício. Característica você mede e compara. Benefício não tem como comparar. Característica você tem condições de tangibilizar. O benefício não é intangível. E aí, nesse momento, eu faço a pausa e digo assim, até esse prezado momento, esse tênis fez sentido para o senhor? Sim, técnica do sim. Sim, fez sentido. Eu continuo falando do tênis. Na segunda, então, seu Igor, tudo isso que eu contei para o senhor, esse tênis com certeza vai atender a sua necessidade. Sim, vai atender a necessidade. Aí eu vou fechar a venda. Porque ele já disse 2 vezes para mim, eu já tive 2 diálogos com ele que fez sentido, eu tirei na imagem dele aquele tênis que ele trouxe e vendi todos os benefícios que ele tem. Como nós falamos aqui, a gente não vende tênis, a gente vende o benefício que o tênis vai causar. Então, para ser um bom vendedor, para você ser um bom empresário, você tem que ouvir seu cliente. E aí eu quero deixar uma lição de casa para vocês. O que o seu cliente fala de você para os outros sem que você pergunte? Qualidade percebida. Quando o meu cliente está me recomendando, é porque ele está feliz com a experiência que ele teve. Quem aqui mede a experiência do cliente mensalmente? É igual prospecção. Prospecção não é você sair aqui amanhã e ligar para 300 pessoas e depois de 15 dias ligar de novo. Isso não é prospecção. Isso é caça. Caça não resolve. Então, para ser bom no processo comercial, você tem que escrever. E o Cristiano falou uma coisa muito importante. Escrever. O nosso cérebro é fotográfico. Antigamente, muito antigamente, os planos de negócios que a gente fazia era a lápis. Porque as ideias mudam. Então, as regras da empresa elas não podem ser escritas na pedra eternas. O mercado muda. Então, a gente precisa estar em constante network. O que vocês estão fazendo aqui, não sei bem quanto vocês pagaram de dinheiro, mas eles pagaram muito mais de tempo. E aí você, lá na sua empresa, tem que fazer um outro cálculo. O CAC. Custo de aquisição de clientes. CAC é custo de aquisição de clientes. Quanto custa para você conquistar um cliente? Hoje, com quantos clientes você vai sair daqui? Com quantas propostas de café você vai sair daqui? Se a meta não for sua hoje, não vai ser nossa. O resultado do seu negócio é seu, não nosso. O resultado do seu resultado é seu. Por isso, o que você está plantando hoje, o que você está colhendo hoje, é o que você plantou lá atrás. Mas ainda dá tempo de você plantar coisa nova e colher mais coisas lá na frente. O resultado dos nossos resultados é fruto das nossas execuções. Só isso. Então, se a gente está colhendo pouco, a gente está executando pouco. Legal, legal. Obrigado, Marcelo. Quero só abrir um parênteses aqui, agradecer a Água Doce Cachaçaria, nossa parceira, e só colocar para vocês que hoje não tem escondidinho, tá?
Que pena, né? Amanhã tem terça-feira de escondidinho, né? Tem desconto, mas hoje não, tá? Hoje a gente não tinha como trazer toda a operação, porque quem participa dos eventos que eu realizo sabe que eu faço lá na Água Doce e sempre tem coisa muito boa, né? Escondidinho, que é uma delícia, mas hoje não deu para trazer a operação aqui, mas a gente vai ter um coquetel ali daqui a pouco, tá bom? Quero agradecer a Água Doce, a Gleice, o Paulo, e amanhã eu vou estar lá e espero ver vocês também para a gente comer escondidinho, tá bom? Agora, também quero agradecer a Gabriela, que fez, mais uma vez, que fez para a gente o caderninho, achei muito bacana. Quem quiser conhecer mais sobre a Gabriela, eu indico, fica a minha indicação aqui do trabalho deles. Aliás, fiz o casamento deles na época que eu trabalhava com fotografia, fico muito feliz de revê-los aqui também, já foram meus clientes também. E só para a gente começar, a partir para o nosso encerramento, tá? Eu queria que cada um falasse um pouco mais sobre o tema, tá? Começando pelo Igor, sobre o tema finanças e a importância das finanças. E já, quando você terminar de falar, Igor, eu já queria colocar o seu QR Code, pode ser? Então, vamos lá, Igor. Bom, chamar por último aqui para encerrar a atenção de vocês para um tema muito importante, tá? A importância de você comprar tempo. Porque hoje o que a gente tem de mais valioso no nosso negócio é o tempo, na nossa vida, né? Eu tenho um filho autista que me demanda uma carga de tempo muito grande. E hoje, toda oportunidade de comprar tempo, eu não hesito. Tem um outro livro que vai te ajudar nisso, chama-se Trabalhe 4 horas por semana. E eu aprendi que uma gestão financeira profissional te ajuda a comprar tempo. Uma consultoria comercial te ajuda a comprar tempo. Uma consultoria jurídica te ajuda a comprar tempo. E por que o empresário precisa comprar tempo, né? Hoje eu sou sócio de 8 empresas, ainda cuido da Associação Comercial de Sorocaba, que eu sou presidente lá, e eu não trabalho hoje, Cris, você sabe, né? Marcelo também, eu não trabalho hoje segunda-feira de manhã, terça-feira de manhã, quinta-feira de tarde e sexta o dia inteiro. Por quê? Comprando tempo. E como você compra tempo hoje? Qual a importância de comprar tempo para as finanças da empresa? Eu vou dar de novo o exemplo do meu professor da academia. Ele falou, Igor do céu, o que você pensa, né? Estou pensando em contratar um estagiário. Não serve para você. Para o teu tamanho de empresa, não serve um estagiário. Por quê? Quantas horas por dia você vai gastar para treinar um estagiário? 3, pelo menos. Quanto é hoje o valor médio da sua hora? R$70. Façam conta comigo, que vocês sabem fazer conta. R$70 por hora, ele vai gastar R$210 por dia. Vai dar R$1.000 na semana, 4.000 no mês. Mais 1.000 do estagiário, aquele estagiário está custando R$5.000. Se ele contratar um professor bom, que ele vai precisar só dar o direcionamento e o GPS que ele vai seguir sozinho, por R$3.000, é mais barato que um estagiário de 1.000. Está entendendo ou não? Eu paguei R$100 semana passada para trocarem a resistência do meu chuveiro. Eu teria competência para trocar essa resistência? Acho que sim. Se olhar no YouTube, descobrir primeiro qual é a voltagem, que eu não sei, ir na chave geral desligar tudo. Talvez eu até tivesse que tirar o chuveiro para levar. Eu ia gastar nesse processo 2 horas, pelo menos. Naquele momento, eu estava fechando um contrato que dá para comprar 100 chuveiros, né? E a importância do empresário olhar para as finanças e ele olhar o quanto ele está gastando de tempo, porque se tem alguém aqui dentro que é o gestor financeiro também da empresa, e você que está emitindo a nota fiscal para o cliente, você que está emitindo o boleto para o cliente, você precisa olhar para o tempo que você gasta e o quanto você está sendo uma ausência de receita na sua empresa. Porque todo momento que você está fazendo alguma coisa que você não é bom para fazer, e tem alguém melhor e às vezes muito mais barato do que você fazendo, você potencializa aquilo que você é bom de verdade. Então, finanças é sobre comprar tempo.
olhe para tudo que você faz hoje, faça uma lista e coloque 1, 2 e 3 do lado. 1, só eu poderia fazer. 2, alguém poderia fazer com a minha supervisão até o momento de não precisar mais da minha supervisão. E 3, alguém poderia fazer e eu nem precisaria saber que foi feito. Tem um restaurante que eu vou, tem uma costela maravilhosa. Não vou citar nomes, mas tem uma costela maravilhosa. E nesse restaurante, o dono precisa dar um visto em cada conta que o cliente pede. Então, o cliente pede a conta, o garçom sai correndo para achar onde está o dono, porque o dono tem que olhar se a conta está certa e dar um visto. Esse cara não pode ficar doente amanhã, porque o grau de centralização dele é tão gigantesco de não confiar nas pessoas, que esse é o cara que mais vai ser roubado na vida. Está entendendo? Então, olha para isso e tenha pessoas melhores do que você. Putz, Igor, mas eu não tenho grana para contratar pessoas melhores do que eu. Cara, o professor da academia ia contratar um estagiário. E ele consegue contratar alguém melhor do que ele, gastando menos. Está entendendo? Porque aí ele diminui a quantidade de horas de treinamento para ele conseguir focar na estratégia da empresa. Tudo bem? Então, minhas considerações finais e uma pergunta para você refletir durante o resto da semana. Enquanto você está trabalhando para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Tudo bem? Legal, bacana. Eu vou colocar o QR Code aqui. Igor, você explica para a gente sobre o QR Code? Eu vou deixar ali, tem ali as minhas redes sociais, tem bastante conteúdo que eu entrego de graça todos os dias, então segue lá. @Igor Duarte Oficial. Então, se puder me dar esse presente, eu vou ficar feliz de ver vocês por lá. E manda lá, eu vou deixar uma foto do evento de hoje lá, deixa um comentário para mim, o que você achou, o que fez sentido para você, que virada de chave. E na sequência eu vou deixar um link para vocês fazerem um diagnóstico financeiro, tá? Se você não conseguir acessar agora, tira uma foto e depois você acessa, tudo bem? E quando bater esse diagnóstico financeiro, esse link para a minha equipe, vocês vão ser chamados e vão ganhar 1 hora para um diagnóstico financeiro para o negócio de vocês. Quem quer? Beleza? Então a minha equipe vai chamar vocês e vocês vão ganhar 1 hora para ter um olhar, uma visão de ilha. O que é uma visão de ilha? Uma visão de fora da sua empresa que pode trazer algum ponto importante que você não está enxergando. Então tira essa foto, faz esse diagnóstico e depois vai cair lá para o nosso time, tá bom? Valeu! Legal, legal. Queria falar sobre vendas para a gente encerrar também. Marcelo, a importância das vendas no meu negócio. Vendas cura tudo, né? Já ouviram isso? Isso mesmo. E ele tem uma sabedoria muito boa. Vendas cura tudo. Vendas com qualidade cura tudo. Você está lá esmorecido, nada dá certo. Basta um cliente ligar e fazer um pedido com você que você já vai para a pizzaria final de semana. Mas a importância das vendas é a consciência de como eu vendo. Então, eu vou deixar para vocês, eu até citei rapidamente aqui, uma boa estratégia que vocês podem adotar com a equipe de vocês ou com a empresa, que é a capacidade de você construir um repertório baseado na característica e no benefício. Característica do seu produto, do seu serviço. Faça uma lista de todas as características dele. E o que são características? São coisas que podem ser medidas, mensuradas e comparadas. E aí você vende preço. As coisas que são benefícios, elas não são comparadas, elas não conseguem ser tangíveis, você não consegue pegar um sentimento. Você apenas consegue sentir o efeito desse sentimento. Então, tudo que for benefício não dá para mensurar, mas dá para sentir. Isso é valor. Então, a regra agora é, você faz uma lista de 10 itens que são características do seu produto ou serviço e faz uma lista de 10 itens que são benefícios. E quando você estiver falando com o cliente, você faz 30 de característica e 70 de benefício.
Usando essa técnica, você vai conseguir também ouvir o cliente e perceber se a sua abordagem está adequada. E aí, não é mais empurroterapia, goela abaixo. Vender hoje é entender de gente. É entender das novas gerações que estão chegando, que pensa muito mais rápido do que nós. É a geração do TikTok de vídeos de 15 segundos, de pitches de venda ágeis que falha a linguagem daquilo que ele quer ouvir, não daquilo que é valor para você. Afinal de contas, venda é prestar atenção no outro, não na sua meta. A sua meta de venda é um referencial, e meta é método, é o como. Se você não entender o como você vai fazer para chegar no resultado, você não tem meta. Você tem um desejo próprio que não vai atender a necessidade do outro. Quando você estiver atendendo o cliente, se preocupe a olhar nos olhos dele. Se preocupe dizer para ele, diz uma coisa, seu Cristiano, depois que você fez o atendimento, diz, o senhor pode me dar um feedback, um retorno, daquilo que eu falei para o senhor, daquilo que nós conversamos. Quais são os pontos que eu acertei e que eu errei? Humildade também vende. Então, vendas hoje é entender de gente, entender de processo e execução constante. A gente não, na área de vendas, quando eu faço consultoria, a gente não discute e a gente não arruma culpados. A gente encontra a causa. E encontrar a causa é um exercício que você faz em grupo. E quando você faz em grupo, você engaja a sua equipe. Muitas pessoas querem só motivar a equipe. A equipe precisa estar engajada. E existe uma diferença muito grande entre motivação e engajamento. Motivação, eu estou com todas as condições necessárias para fazer o meu melhor hoje. Engajamento é, eu não estou bem hoje, mas eu preciso fazer o que precisa ser feito. E quando eu faço o que precisa ser feito, eu estou performando. Ou já ouviram falar, hoje é sexta-feira, quinta-feira, véspera de feriado, está todo mundo viajando, não vende. Hoje está chovendo, ninguém vende, ninguém compra. Então, o único responsável pelos seus resultados é você. Não terceirize nada. E eu estou dizendo isso porque eu já vendi de quase tudo na vida. Eu poderia contar várias histórias aqui de estratégias de venda onde eu me superei. Eu tinha a meta comigo. Eu não precisava do meu chefe ou do meu patrão dizendo o que eu tinha que fazer. Eu tinha como meta as referências. Mas o que eu precisava fazer para vender, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Vender é uma decisão diária, que começa quando você sai da sua casa e diz, missão dada é missão cumprida, e eu vou vender. Lembre-se, características e benefícios. Olhe nos olhos do cliente, escute o que ele tem para te dizer, e seja gentil e competente para ter um repertório que com certeza ele vai se surpreender com você. Porque muitas vezes, às vezes a gente esquece o cliente nessa jornada. E existem algumas pesquisas que dizem que alguns clientes compraram daquele vendedor porque ele insistiu. Então não deixe de insistir. Até que o cliente diga assim para você, seu Cristiano, eu já entendi o que o senhor está vendendo. Seu Igor, já entendi, viu? A hora que eu precisar de você, eu te procuro. Beleza. Aí você dá um passo para trás. Você não vira as costas e vai embora. Porque o ciclo de venda é nosso, de vendedor. A responsabilidade é minha manter esse ciclo de venda acontecendo. Porque a minha meta é diária. Agora, o ciclo de compra é do cliente. Mas quando ele resolver comprar, porque eu sou amigo dele, porque eu criei relacionamento com ele, porque através do network eu consegui ter uma proximidade de uma pessoa interessante e não interesseiro, quando ele precisar comprar, ele vai lembrar de mim. E aí o negócio acontece. Característica, benefício e responsabilidade diária por resultado. É isso que faz um campeão de vendas. Legal, legal. Para a gente encerrar, obrigado, viu, Marcelo? Eu vou comentar depois, no finalzinho, sobre isso que você falou, que achei fantástico, mas só para poder passar para o Cristiano antes. Qual a importância do network na minha empresa, Cristiano? Bom, vamos lá. Difícil falar depois de vocês dois, viu? Sobra pouco. Vocês vão longe
e são falas completas, né? Eu acho que assim, networking primeiro, dica que eu gostaria de dar a todos que estão aqui presentes. Vocês saíram já do isolamento, estão aqui, mantenham-se em movimento. Façam que isso seja uma frequência na vida de vocês. Então, não busquem só um evento esporádico. Tenham uma frequência, venda diária. É como se fosse o networking também. O networking é meta diária. Você precisa se conectar com novas pessoas. Então, busquem grupos de networking, busquem eventos de networking, façam networking com pessoas que você não costuma fazer necessariamente. Eu estava comentando com o Neto lá atrás, no começo da palestra. Eu falei algo para ele que, antigamente, eu me sentia muito mal de falar de negócios com pessoas conhecidas. E é uma grande besteira, um grande tabu. Poxa, mas se eu for falar de negócio, eu tenho que falar justamente com as pessoas conhecidas. De novo, sem ser aquele vendedor insuportável, que insiste, que enfia a goela abaixo. Mas qual o mal, e a gente estava conversando, né, Neto, sobre tributação, sobre a atividade dele. Poxa, eventualmente a gente possa ter uma solução super inteligente. Quer dizer, qual o problema de você tratar de negócios? Ser interessante sem ser interesseiro. E a rede nossa, ela tem necessariamente que expandir. A gente não pode deixar a nossa rede de contatos parada e estática. Recentemente, eu ganhei de presente do Igor um evento lá na KLA. Fui fazer um treinamento de 2 dias lá em São Paulo. Eu cheguei no primeiro dia, e olha que lá era um treinamento para palestrantes. Então, são pessoas que sabem se comunicar muito bem e estavam indo lá atrás de um desenvolvimento, que falam, inclusive, muito melhor que eu e dão cursos muito mais eficientes, possivelmente. Mas uma coisa, eles não faziam networking. Todos estavam colados na parede, parecia um monte de lagartixa. E eu cheguei e falei, cara, tem cara de Minas, tem cara do Paraná, tem cara do Rio Grande do Sul, tem cara da Bahia, tem cara do Sergipe. Falei, eu vou me conectar com todo mundo. E eu comecei a conversar com eles, perguntando para eles sobre o negócio deles, ouvindo o que eles tinham a falar. E a hora que você começa a mostrar um interesse genuíno, você cria relacionamento. Isso foi numa sexta e num sábado. Terça-feira, na nossa reunião do BNI Online, 8 das pessoas que estavam lá, que eu conheci, que eu fiquei dedicando meu tempo, minha energia, minha curiosidade, foram prestigiar na reunião. A rede se renova. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas esgotou as pessoas que eu conheço. Mentira. Sábado a gente estava no aniversário do Davi, nosso sobrinho afilhado, e estava lá um engenheiro civil super interessante. O papel que ele faz, o trabalho que ele faz, regularização de carretas, tal. Eu falei, poxa, nem sabia que tinha gente que vivia disso. Vai participar com a gente de uma reunião de networking. Então é isso. Façam essa saída do isolamento ser uma constante na vida de vocês. Mantenham-se em movimento, mantenham a rede ativa, ouçam, entreguem, se dediquem ao seu parceiro de negócio. Falar bem não é uma necessidade. Vender bem pode ser um desenvolvimento. Mas se vocês querem relacionamentos genuínos e verdadeiros, que podem gerar negócios para vocês de forma natural e orgânica, se interessem pelos outros. Façam a conexão, estou torcendo para que essa conexão dê certo, mas façam ela de forma genuína. Se for preciso, toma um café com ele antes, Grazi. Vá lá e fale do seu negócio, passe a credibilidade, porque toda vez que a gente faz uma referência de negócio, a gente transfere para o outro a nossa credibilidade. Então, não é nem muito saudável a gente sair conectando feito um louco. Entendam mais quem é a pessoa que você vai conectar. Comam um pouco mais de salzinho, juntos, entendam quem é quem. Então, o que eu queria deixar de mensagem final, mantenham-se em movimento, mantenham-se em conexão, que eu tenho certeza que isso pode ser bom para todo mundo, inclusive para a nossa comunidade empresarial local, que esse é o grande objetivo da gente promover esse tipo de evento. Óbvio, a gente fala, aprende pra caramba, mas qual que é a ideia? É que os empresários daqui sejam melhores. Nelson Rodrigues falava uma coisa da síndrome do vira-lata do brasileiro. E quando eu voltei para Itapetininga, 10, 12 anos, 13 anos atrás, cara, a gente era uma cidade de jacu. Me perdoe a franqueza. E hoje, olhando no olho de vários empresários, a gente deu um salto qualitativo absurdo. A gente entendeu o investimento que a gente tem que fazer em cultura, a gente entendeu o investimento que a gente tem que fazer em estudo, em qualificação de time. Esse é o objetivo. Quando eu conheci o Bruno, eu falei, Bruno, qual é a tua, meu amigo? Eu quero levar conhecimento. Eu falei, eu também, então vamos juntos. Né? A gente precisa capacitar a nossa comunidade local. A gente não é vira-lata.
Vamos se manter em movimento, vamos dar as mãos e vamos fazer negócio, galera. Obrigado. Legal. Só para encerrar, tem várias questões. Eu poderia ficar a noite inteira perguntando um monte de coisa para os três, mas não temos tanto tempo assim. Mas o Igor falou algo que é muito bacana. E eu fiz isso há pouco tempo, junto com o Elielter, que está aqui. Eu conheço a rede social muito bem, estudei várias redes, conheço o Google muito bem, mas eu não posso ficar fazendo anúncio no Google, não consigo. Eu contratei o Elielter para ele fazer para mim. Ele é um cara aqui da cidade, né? Foi super bacana, e eu contratei ele onde? Num café, né, que a gente tomou. E aí ele falou, Bruno, e o seu negócio? Eu falei, muito bacana meu negócio, mas talvez não seja para você nesse momento. Porque o meu negócio realmente para ele, talvez, nesse momento, não é legal. Eu fui o quê? Fui genuíno. Eu fiz network, estava fazendo network com ele, mas eu fui genuíno. Então, as pessoas, eu até anotei aqui isso que o Cristiano falou sobre ser natural, orgânico e genuíno. Não dá para a gente empurrar a goela abaixo. Não tem mais como. Isso é uma característica que nós precisamos aprender e levar para as nossas vidas. O que eu entrego faz sentido para aquela pessoa? Vai mudar algo na vida daquela pessoa ou eu estou querendo só o dinheiro daquela pessoa? Né? Então, eu anotei isso. Ô Bruno, Oi, pode falar. Se me permite, eu tenho uma empresa de consultoria na área comercial e recebo dezenas de reuniões. E já aconteceram algumas vezes de fazer a entrevista com o empresário e dizer para ele, está na hora de você me contratar. Ligo para o Igor. Igor, tem uma pessoa aqui que precisa primeiro de finanças. Aí eu sou criticado. Cara, eu estou querendo comprar a sua consultoria. Não, mas eu não vou vender para você. Eu quero o seu bem. Sabe por quê? Porque por trás de mim, dele, tem uma história. Isso. Tem uma história no qual a gente já viu muita gente quebrar, chorar, perder uma vida, perder família, cair no alcoolismo. Eu vi várias pessoas que tinham um sonho e, de repente, por algum motivo qualquer, fizeram essa rampagem de desenvolvimento errada e chegou a perder a casa que tinha. Isso é muito doloroso. Eu digo isso porque eu trabalhei numa instituição que tem como missão desenvolver empresas. Mas, às vezes, você desenvolve empresas por necessidade e não por oportunidade. Então, muitas vezes, ser genuíno significa você não olhar para o seu bolso e dizer, givers, você tem que ajudar o cara primeiro, você tem que ajudar a pessoa, você tem que ser humano. Então, Igor, o cara precisa muito da sua ajuda, do seu conhecimento. Faço a conexão, como vocês aprenderam, e saio fora e ele vai atender a pessoa. Depois de 1 ano, 2 anos, talvez aparece a pessoa de novo. Então, a gente precisa se conscientizar de que a gente precisa primeiro fazer o bem, né? Primeiro a gente precisa plantar no outro o mundo que a gente quer para nós, né? E só deixar claro, se alguém quiser a matriz do benefícios e características, pode mandar um WhatsApp lá, um direct do Instagram, Marcelo Alciati, eu tenho a matriz. Eu encaminho o PDF para vocês aplicarem, tá bom? Perfeito. Para a gente encerrar, eu gostaria só de fazer a última apresentação, tá? Presta o controlinho do Tamura que eu peguei faz um mês, não devolvi. Fui givers, né? Pegou de presente, né? Peguei de presente. Ó, tudo isso é muito bacana que a gente conversou aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Foi legal, tá interessante. Marcaram bastante coisas? Anotaram? Gente, muito importante isso, tá? Eu aprendi isso, estou aprendendo. Eu estou me desenvolvendo a cada dia, estou aprendendo muito com os três, né? E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Cristiano, super honrado, né? A gente até brincou, né, com o Marcelo. Recebi a mensagem do Cristiano Tamura. O Cristiano Tamura mandou mensagem para mim. Caramba, tá legal. Agora com o Igor aqui e o Marcelo, a gente fica super feliz. Espero que eu consiga ter levado para vocês. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. Mas me corrijam se eu estiver errado. A gente, como empreendedor, empresário, a gente está na luta, querendo crescer, trabalhando, batalhando, mas muitos aqui acabam paralisando até devido aos funcionários, aos colaboradores, às pessoas que estão junto com a gente. Muitos aqui têm problemas com isso, correto? Ou não? Tem, né? Então é normal, é normal. E o ano passado, o Matheus está aqui, o Matheus, nem comentei isso com o Matheus, nós tínhamos um grupo, né, junto com o Matheus, e eu comentei que eu gostaria de fazer um evento para ajudar os empresários, não sei se você lembra disso, Matheus, para a gente falar com os colaboradores,
para que a gente possa falar com as pessoas que estão lá no dia a dia. Então a gente vem numa segunda-feira, fica até quase 10 horas da noite, chega amanhã na nossa empresa animado, vou fazer diferente, vou vender, agora eu vou ter meta, agora eu aprendi, eu vou fazer networking, mas daí chega o seu funcionário lá desanimado, né? O colaborador lá estressado, não está muito afim de trabalhar, sai na hora do almoço e não volta, né, Marcelo? E aí, como que vocês vão trazer isso para os colaboradores de vocês? Como que muda a vida daquela pessoa que está ali no seu dia a dia, do seu lado? É muito difícil vocês fazerem isso, nós fazemos isso. Porque na Bíblia existe uma passagem que eu comento bastante também, que fala que profeta de casa não tem honra. É muito difícil, a gente fica falando, a gente fala, mas parece que o negócio não vai. Por isso a gente desenvolvemos, né, eu junto com o Cristiano, o ponto de ebulição para colaboradores, tá? Transforme o seu futuro. Para os colaboradores. Quando você tira o cara que trabalha com você, você tira ele daquele ambiente e traz para um ambiente como esse, você já começa a plantar uma sementinha no coração dele, na cabeça dele. Porque enquanto ele está naquele movimento, naquele negócio lá, tem que trabalhar, agora tem meta, agora só falta, o cara foi naquele evento, os caras falaram um monte de coisa na cabeça deles, agora tem que ter meta, nunca tive meta. Né? E aí, como fica? A gente quer crescer, a gente quer fazer as coisas, a gente quer, né, desenvolver. Então a gente criou o ponto de ebulição, transforme o seu futuro. É assim que a gente vai chamar esse evento, tá? Qual que é o nosso intuito? Fazer com que eles estejam alinhados com vocês. Falar tudo isso para eles também. Vender é importante. Desenvolvimento pessoal. Nós iremos trazer, Cristiano, gostaria que você comentasse sobre isso, os nossos convidados, que eu e Cristiano estamos à frente, mas queria que você comentasse sobre os convidados. A ideia, como o Bruno falou, a gente precisa pegar a mensagem positiva e fazer reverberar dentro das empresas. Isso pode partir de nós e deve partir de nós, né? O exemplo o arrasta, então a gente tem que levar isso para dentro, mas a gente quer trazer o time para ouvir pessoas que sabem falar de motivação, gestão de gente, trabalho em equipe, vendas. Então a ideia é pegar um conteúdo que ajude que eles se desenvolvam. Uma coisa que a gente, no Brasil, a gente tem muito nas pessoas e nos colaboradores, em todos nós, né? Eu já fui seletista durante muitos anos, inclusive, era assim, eu quero empreender, tenho que abrir meu CNPJ. Mas vocês já pararam para pensar que você pode empreender dentro de uma empresa? Né, Letícia, nossa sócia? Mais barato, você tem feedback, você tem estrutura. A Letícia é a nossa nova sócia. Quer dizer, ela empreendeu lá dentro, ela trabalhou, se portou como dona. Quer dizer, então, vocês têm noção que a gente pode pegar os colaboradores e trabalhar essa mentalidade dentro deles, para que não necessariamente eles queiram desbravar o mundo, mas que eles ajudem a empresa deles a crescer? Então, acho que essa é a veia do que a gente quer trazer. Trazer pessoas que ajudem o time a se transformar. E a partir do momento que o time se transforma, eles transformam a vida deles, transformam a empresa por consequência. Então, é uma relação de ganho absurdo, né? É o ganha-ganha. Eles se desenvolvem, mudam a vida, sobem o patamar, sobem a régua da vida deles, e a empresa vem junto, né? Então, acho que essa é a ideia. Se alguém tem problema de relacionamento, problema de equipe, esse é o momento da gente unir forças, porque, de novo, a ideia é impactar a comunidade empresarial, mas não basta impactar os empresários. A gente precisa trabalhar a base é muito importante. A empresa é feita de gente, e as pessoas precisam estar envolvidas no propósito. Acho que essa, a grosso modo, pelo menos esse é o meu sentimento do evento. Isso, é exatamente isso. O Cristiano falou sobre empreender no seu trabalho. Eu gosto muito disso, gente, porque as pessoas não sabem que você pode ser empreendedor dentro do seu trabalho, sendo CLT. Você pode empreender, se desenvolver, aprendendo com o erro do patrão ainda, nem com o seu ainda. Você vai indo. Então, isso que a gente quer passar para os colaboradores, tá? Gente, como que vai funcionar? Nós teremos aí as inscrições, a gente vai abrir a partir de amanhã, né? Quem participou do Network sabe que a gente faz isso. E eu falei no início que eu gosto muito de trazer os parceiros junto comigo, né? Então, desenvolver, vamos prosperar, vamos crescer, então, sempre juntos. Como vai funcionar? As inscrições são limitadas, porque a gente vai fazer nesse mesmo ambiente, dessa mesma forma, vai ter o coquetel da mesma forma,
nesse mesmo ambiente, tá? Então as inscrições são limitadas. Como a gente sabe que vocês aí têm 10, 15 colaboradores, né? Todo abençoado aí, cheio de colaborador. Então, assim, tem que ser limitado, tá? Então o nosso evento ele vai ser limitado. São 100 pessoas apenas para a gente conseguir entregar um conteúdo de qualidade, tá? A inscrição, R$ 67,00 por pessoa, 2 inscrições, e aí aquele negócio que a gente vai dando desconto a partir das inscrições. Acima de 4 inscrições, R$ 50,00 cada. Nosso intuito não é ficar rico com isso. A gente não está pensando em ganhar dinheiro, tá? Tanto é que o cachê do Igor hoje foi 0. Coitado do Igor, lá de Sorocaba. Do Marcelo também foi 0. Do Cristiano foi 0. O meu é 0. Por quê? Porque a gente quer levar para vocês e para todos conhecimento. E lembrando, se vocês de repente falam, putz, Bruno, eu tenho conhecimento que eu queria dividir também com o pessoal, dá para a gente fazer alguma coisa? Vamos fazer, gente. Vamos fazer. É importante a gente começar a se movimentar. E aí, aqui no network a gente vai fazer R$ 49,90 por pessoa, tá? Só para o network, só para as empresas que estão aqui, só para os empresários que estão aqui hoje, tá? R$ 49,90 por pessoa. O intuito não é ganhar dinheiro. O intuito é ajudar a sua empresa. Se o seu colaborador está com problema, não tá dando resultado, não está bacana, vocês não estão conseguindo ficar alinhados, agora é o momento de você tirar ele daquele ambiente de trabalho cotidiano e trazer ele para um ambiente como esse. Tá bom? Aí vou deixar o QR Code aqui. Esse é o QR Code da inscrição. Por enquanto está R$ 49,90. Amanhã à tarde eu já mudo. E aí a gente vai conversando pessoalmente, né? Conheço a maioria, acredito que 70% do pessoal que está aqui eu conheço. Então vocês podem mandar mensagem para mim para a gente poder negociar melhor isso. Não. Tá bom? Quero agradecer. Igor, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra mesmo receber você aqui. Espero te ver mais vezes palestrando aqui. Marcelo, também muito obrigado. Marcelo, muitas dicas valiosas. Cristiano, parceiro, tamo junto sempre, Cristiano. Eu posso pedir um minuto só? Claro. Na verdade, o cachê é 0, mas a gente não podia deixar de fazer um agrado para vocês dois amigos. A gente sabe quanto de tempo vocês gastam com isso, quanta energia. Eu conheço vocês dois pessoalmente, eu sei que o propósito aqui é muito maior, né? São 2 educadores, mas a gente queria, sim, obviamente, não pagar nenhum cachê. Não podemos, né? Mas a gente queria dar um presente para vocês. Tá bom? É. Gente, fechou? Vamos fazer. Ah, é verdade, lembrei de outra coisa. Lembrei de mais uma coisa. Quem quiser passar cartão, quiser fazer inscrição hoje, passar cartão, tem a maquininha de cartão lá com a Gleice, tá, gente? Mas importante, tragam os colaboradores, tá? Isso aqui, às vezes você quer dar um bônus para o seu funcionário, para o seu colaborador, se ele for bom, se ele bater meta, de repente isso aqui, 50 pode mudar o rumo da sua empresa, tá bom? Fazer foto oficial como vocês querem? De lá para cá? Então todo mundo em pé, melhor, né? Então vocês podem ficar em pé para a gente fazer uma foto, então, oficial aqui, e a gente registrar esse momento, pedir para os fotógrafos subirem aqui, então, para a gente fazer a foto. Fazer uma foto oficial. Silêncio, gente. Abacaxi. Oi? Vamos fazer um barulho pro vídeo agora, galera? Vamos lá pro vídeo. Que barulho. Quá, 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 quá. Que barulho. Vai, 1, 2, vai. Ebulição então, vai. 1, 2, 3, vai. Ebulição, vai. Pronto, deu. Uma salva de palmas para todos nós, para vocês. Muito obrigado. Tem um coffee, tem um coquetel lá atrás. Podem fazer network agora, conversar bastante. Obrigado, gente.